Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler e bem-vindos ao vídeo de Halloween do ano. Um pouquinho atrasados, sim, eu sei que a gente já tá em novembro, mas era a data cabível mais perto do dia 31 pra gente comemorar. Um pouquinho atrasado, sim, o Dia das Bruxas, mas eu sei que tem muita gente que vai fazer festa hoje e amanhã, então eu ainda tô no tema. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, nossa, Aninha, esse vídeo para ser a comemoração de Halloween? E eu também tô assim, mas eu só me toquei que era outubro na metade do mês, por algum motivo, e que eu queria fazer um vídeo sobre o Halloween, porque eu adoro a época, então eu queria fazer um vídeo sobre como eu sempre faço. Mas eu não tinha muita coisa para fazer, e além de tudo eu não conseguia nem fazer uma lista, porque eu não li nada de terror esse ano, e aí, ok, tem filmes de terror que eu vejo, mas a maioria não é adaptação literária, ou também eu já mencionei no vídeo do ano passado. Mas aí, enquanto eu tava vasculhando o meu Goodreads, eu olhei e percebi, eu consigo sim fazer uma lista aqui. E aí que a gente acaba onde a gente tá agora. A lista dos livros de terror que eu quero muito ler, mas que eu ainda não li por algum motivo. E já pra tirar esses livros da frente, eu quero muito ler, todos, talvez, os livros do Stephen King e do H.P. Lovecraft. Eu não vou colocar na lista mesmo aqui, porque são muitos livros e eu ia ficar, 3 horas só falando do King, por exemplo. E eu tenho que ter esse vídeo pronto para essa semana, então não tem como fazer isso. Eu também quero muito ler os livros de terror clássicos. Então, por exemplo, O Exorcista. Eu ia falar O Iluminado, mas ele é do King, então tem isso. Mas os clássicos, Frankenstein, Drácula inclusive que eu tenho aqui. Eu acho que o Retrato de Dorian Gray, que eu também tenho, considera como terror um pouco. Então esses clássicos também eu quero ler. Mas como não lembro de nome tudo certinho agora, eu também não coloquei na lista. Caso vocês tenham interesse em saber, eu peguei todos os livros de terror que tem no meu Quero Ler no Goodreads. Então tem livros que estão lá tem muito tempo. E aí a gente já começa com o primeiro da fila, que é O Assassino do Zodíaco. Aqui, eu acho que ele aparece direto no fundo do canal, então todo mundo pode saber que eu tenho esse livro. Só que a questão é, eu tenho ele desde, 2018, porque eu vi um vídeo da Bel Rodrigues, que quem segue aqui o canal deve saber que eu sou muito influenciada por ela, mas eu vi um vídeo dela falando sobre esse livro, fiquei obcecada e comprei pra ler. E eu não li até hoje. Mas eu acho ele muito interessante, ele conta sobre uma série de assassinatos que envolvem o Zodíaco. Não é sobre o assassino do Zodíaco, o assassino que existiu, e nem necessariamente sobre os signos do Zodíaco. Mas esses signos se relacionam de certa forma com a classe social das pessoas que estão sendo assassinadas. Então eu achei esse conceito muito legal. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de signos mesmo, tipo Áries, Escorpião, Aquário, levando a sério mesmo. Então, por um lado eu poderia achar muito bobo, mas entender que não tem a ver com isso e são só os nomes dados, eu achei muito legal. Tem esse outro ponto de vista que eu achei muito interessante. Então, eu peguei pra ler. Tem uns 6, 7 anos que eu tô com ele e eu nunca li. Mas eu espero ler em breve. O outro é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Que olha só, na mesma leva de quando eu comprei O Assassino do Zodíaco, eu comprei esse. Também porque eu vi um vídeo da Bel Rodrigues falando sobre esse livro e eu quis muito ler. Achei muito interessante. Eu vi aqui que ele é de 2019, então eu provavelmente comprei os 2 livros de 2019. Mas ainda assim, são 5 aninhos que tá na minha gaveta e eu nunca li. E eu sei que tem muito tempo que eu vi o vídeo, mas a história é basicamente do retorno de um assassino na vida dessa mulher, a Mulher no Escuro. Porque o cara, ele fez crimes absurdos na vida dela há 20 anos e agora ele tá retornando. Então ela não sabe em quem confiar, tá tudo uma bagunça. E é o Rafael Montes. Tem uma escrita maravilhosa. Eu li algum livro dele, não, mas eu sei quais são as histórias. Mas é do Rafael Montes, então eu confio, apesar de nunca ter lido o livro dele. O próximo livro eu não tenho, ainda bem, vamos parar de acumular livro que eu não li. Mas se vocês viram o vídeo de TBR que eu fiz em 2022, eu acho, vocês viram que eu coloquei esse livro pra ler, que era um livro que eu tinha muito interesse. Então vocês já sabem que eu quero ler esse livro tem um tempinho e não cheguei às vias de fato ainda. Honestamente, eu acho que eu coloquei esse livro na minha lista porque eu achei a capa muito linda. E gente, olha isso, é realmente muito linda essa capa. Mas eu achei a história também muito legal. Eu sempre tenho que voltar e reler sobre o que é, porque eu sempre esqueço, porque eu só penso na capa. Mas eu acho a história de ser uma doença mortal, letal, se espalhando por uma escola muito legal, muito interessante. Eu quero muito ler esse livro, eu não sei porque eu nunca peguei pra ler,
Mas agora eu espero que esse vídeo seja meio que um empurrãozinho também. Outro livro que eu quero muito ler, e olha só, será que eu tenho na minha estante? Tenho. É Garotas do Cemitério, do Ian Thomas. Se eu não me engano, já tem sequência dele e tudo mais, e até hoje eu não li. Só que, eu não sei, é uma história que me interessa muito. Tem fantasmas, tem elementos muito fantasmagóricos, elementos de terror, e a vibe me parece muito de terror. Eu não sei exatamente a história, eu não gosto muito de saber tudo sobre a sinopse antes de ler um livro, mas eu gosto muito da vibe que a capa me passa, e eu vi muita gente falando bem, eu gosto muito da temática fantasmagórica. Então, novamente, eu não sei por que eu não li esse livro ainda, mas ele tá aqui e eu vou ler em breve, talvez. Eu espero muito que no final do ano que vem, em outubro, eu venha e fale, gente, lembra todos os livros que eu falei que eu queria ler? Então, eu li e aqui eu vou contar pra vocês. Mas eu não sei, sinceramente. Espero que eu consiga. Principalmente esse, eu quero muito ler esse. Mas tudo que dá pra gente fazer agora é torcer por mim. Outro livro que aí eu não sei se encaixa tanto com terror, mas tem essa vibe assim, é These Violent Delights. No caso, o livro do Micah Nemerever. Eu não sei se fala assim. E eu preciso dizer que é o livro desse cara, porque existe outro livro, outra série de livros muito mais famosa, que também se chama These Violent Delights. E eu descobri esse livro no Twitter. Eu vi uma pessoa conversando sobre isso e tava falando que era um livro meio desconhecido, mas que amava a vibe. Achei interessante, perguntei o nome só pra desencargo e deixei anotado aqui. Eu não sei exatamente se ele é de terror, mas o que eu me lembro que me falaram é que ele é muito um Dark Academia, e ele se passa nos anos 70. E, não sei, eu acho que eu coloquei esse livro na lista depois de ler Como Se Fôssemos Vilões, ou antes, só que eu já queria ler Dark Academia e eu só esqueci de ler, basicamente porque me passa um pouco a vibe de Como Se Fôssemos Vilões, ou talvez eu tenha colocado antes, porque eu quero ler Dark Academia tem muito tempo. Eu só comecei a ler por causa do Como Se Fôssemos Vilões, do nada também. Mas o que importa é que pelo menos eu coloquei esse livro pra ler. Eu tenho muita expectativa pra ele, eu quero muito chegar a ler ele logo. Eu entendi que ele fala sobre a evolução de um relacionamento entre dois meninos, se eu não me engano, que vai escalando pra uma coisa mais violenta, uma coisa mais obsessão. Então eu acho essa história bem da hora, eu adoro a vibe de Dark Academia, é anos 70, eu adoro, eu acho que todos os elementos nesse livro são uma coisa que eu vou gostar. Então eu não sei, de novo, porque eu não li ainda. O próximo livro eu vou ter que ler pra vocês porque eu nunca lembro o nome inteiro, mas é The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. É uma história que eu conheci pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Ele falava sobre esse livro tem uns anos também, eu não sei se ele continua falando, mas ele falava muito sobre esse livro, que não tinha tradução, ele queria muito que chegasse aqui no Brasil. Eu acho que chegou no Brasil, e aí você me pergunta então por que eu não peguei a versão em português. E eu vou te falar que eu não sei, eu só peguei o que tava aqui no Goodreads pra mim. Se não chegou em português, eu tô sendo idiota aqui, mas acontece. Mas eu deixei anotado esse livro porque ele recomendou muito bem, tem esse ponto, mas também porque tem a temática de vampiro, que eu gosto muito, e aparentemente é um grupo de mulheres que tem esse grupo Clube do Livro, e até onde entendi, esse grupo do livro é meio que uma fachada, porque elas usam esse grupo para se reunir, para tentar proteger a cidade delas de um vampiro. Eu acho essa ideia tão legal. Pode ser galhofa, mas pode ser tão séria. E eu gosto tanto de poder ser esses dois, eu não sei. Eu gosto muito dessa ideia. Novamente, eu tô me repetindo muito com esse vídeo, mas eu quero muito ler esse livro, eu não sei porque eu não li ainda. O livro foi até indicado pro Reader's Favorite Horror no Goodreads Choice Awards de 2020. Então, sei lá, esse vídeo tá sendo só um acorda pra mim pra eu ler os livros logo. Agora, antes de ter a ideia pra esse vídeo, eu tava pensando, eu posso ler um livro em uma semana, fazer um vídeo correndo e editar correndo, e o vídeo de Halloween ser sobre esse filme, esse livro, falei errado. Então, eu comecei a procurar no TikTok livros de terror. Só que aí eu comecei a ver que eu entendi que muitos teriam um romance. Então eu pensei, tá, eu quero ler um livro sáfico então, de terror, de horror. Porque senão eu não vou me interessar tanto. Então eu acabei caindo com duas recomendações de livros sáficos de terror, que também estão na minha lista porque eu achei interessante o suficiente. Esse primeiro é gringo e ele se chama You're Not Supposed to Die Tonight. Então é tipo, você não deveria morrer essa noite, alguma coisa assim. E ele é basicamente um livro slasher. E ele é bem curtinho, se não me engano ele tem 200 e poucas páginas, se não me engano.
repetir, tem 230 páginas. Ele faz referência a Fear Street aqui, que se vocês já viram o vídeo, é uma série de filmes que eu gostei muito, vai ser puxado os livros também, deve ser divertido. E, não sei, eu só achei legal, eu gosto que é um livro curtinho, ainda mais porque um slasher, e slasher é melhor você não estender demais, senão vai ficar muito forçado. Então, eu acho legal, eu quero ler. Esse, na verdade, tem a desculpa de que eu descobri da existência semana passada, então eu não tive tempo ainda de ler. Então, é um livro que eu quero ler, ele tá na minha lista, eu vou lembrar de ler ele durante o ano, e eu espero voltar ano que vem tendo ele lido. Esse próximo, gente, eu preciso falar desse livro. Depois de procurar no TikTok, eu achei esse livro, e a minha ideia original era ler esse livro, porque eu gostei muito da ideia, bati muito com o que eu gosto, e eu queria muito fazer um vídeo sobre ele, só que eu basicamente não tenho como comprar ele agora, o que partiu meu coração. Então eu só coloquei ele nessa lista, e eu acho que vai ser tipo um dos primeiros que eu vou pegar pra ler, porque eu tô com muita vontade, que é esse Os Fantasmas Entre Nós, da G. Alves. É um livro nacional muito da hora, porque eu vi na recomendação do TikTok que ele é uma mistura entre Yellow Jackets e Fear Street. Se você me conhece, quem me conhece sabe, olha só, eu amo Yellow Jackets e eu amo Fear Street. E eu tô na expectativa de que esse livro pegue o melhor dos dois, a parte macabra dos dois, mas também, óbvio, como é um livro sáfico, porque ele veio naquelas pesquisas que eu fiz, eu espero muito que ele também pegue os relacionamentos e as complexidades que tem, até nos casais que não são canônicos de Yellow Jackets, mas pegue a complexidade e, sei lá, tudo que é bom em Yellow Jackets e em Fear Street. Eu tô muito animada pra ler esse livro, ele é mais colegial e tal, eu entendo, vai ser meio jovem, eu entendo que é o que vende mais, mas tá começando a me irritar, tô me sentindo velha porque tá começando a me irritar, mas ainda assim isso não diminui a minha ânsia de ler esse livro logo. E ele também é super curtinho, 224 páginas, e ele lançou no finalzinho do ano passado. Então, se alguém tiver dinheiro para conseguir ler, eu recomendo muito. Vamos apoiar a literatura nacional, ainda mais de autores pequenos, novos. É o livro de estreia da autora, se não me engano. É, isso aí. Então, tipo assim, vamos apoiar literatura nacional. Eu acho que é o esperado falar isso, óbvio, vamos nos apoiar, mas, esse último é um caso mais especial, porque é Erasto, do Ariel F. Hitz, que eu não sei exatamente a história, eu só sei que é sobre um vampiro. E como eu já disse, eu adoro temática de vampiro. Nossa, eu amo muito, meu Deus. Mas o meu ponto é que eu sigo o Ariel no Twitter, eu vejo ele falando. Ele é o cara daquele print do... Sua filha fez um bolo de cocô, alguma coisa assim. É a mulher... Gato laranja de merda. Você acabou de destruir uma coisa linda, meu Deus. Alguma coisa assim. Eu acho muito engraçado os tweets dele, então eu acabo acompanhando. E ele é autor. Eu adoro esse print, que ódio. A questão é que eu não sei muito sobre esse livro. Eu sei que tem alguma coisa sobre o Erasto ser um personagem, um vampiro meio excluído da família de vampiros, mas eu não sei necessariamente muito sobre a história, porque como eu sigo o Ariel, eu vejo às vezes ele postando trechos do livro, e aí eu leio, acho a escrita muito da hora, acho muito interessante, uma coisa que eu quero muito ler, e aí ele vai lá e posta o link de Erasto, então eu sei que é de lá. Então eu anotei esse livro, ele tá na minha lista, não tem tanto tempo, eu coloquei recentemente, mas eu quero ler esse livro, sei lá, antes dele lançar, eu acho. Porque eu vi ele postando trecho e eu tava muito interessada. Novamente, não consigo comprar livro agora. Autores nacionais, obviamente, vamos comprar, né, galera? Então, eu não consegui ler ele ainda. Na verdade, é um conto. Pequeniníssimo detalhe que eu não lembrava, é um conto. Então, cara, sei lá, mais da hora ainda. Eu acho a capa linda. Ela pega a vibe, inclusive, dos livros de Fear Street, que eu achei engraçado. Talvez tenha um pouco de influência aí, mas tipo assim, vibe de livro dos anos 80. Então, sei lá, são vários elementos que eu gosto tanto. E aí, eu quero muito ler. Espero conseguir ler em breve. E aí, eu provavelmente, de verdade, vou trazer um videozinho falando pra vocês aqui. E por hoje é só. Mas será que é? Porque eu tava fazendo a pesquisa e eu lembrei de um livro que eu queria muito ler. Sei lá, 1 ano e meio. Só que aí eu entrei no Goodreads pra colocar ele na lista de quero ler e eu tive uma surpresa. Então eu quero trazer esse livro aqui como menção desonrosa. Sangue Fresco, da Sasha Lawrence. Eu fico até triste falando disso, porque, novamente, tem muito tempo que eu queria ler esse livro. Eu não lembrava exatamente sobre o que era, quando eu fui pesquisar de novo, mas eu lembrava que era um livro de vampiros e com um casal sáfico, e é tipo enemies to lovers, alguma coisa assim. Então elas começam se odiando. Eu acho que elas são realmente inimigas. Deve ter uma vampira e uma caçadora. Lendo aqui, eu acho que não.
Acho que não tem nada a ver com Enemies to Lovers, não tem caçadora nem nada, mas tem uma coisa de um sangue sintético, uma coisa bem diferente que eu achei muito legal. Mas aí eu entrei na página do Goodreads, a primeira coisa que me vem é nota de 3.940 avaliações, a média é 3.26 de 5. E, ok, eu não sou a pessoa que vai ser influenciada pela nota. Eu já li um monte de livro que eu amei que a média é tipo 3.8, alguma coisa assim. Mas, mano, 3.26, vocês não conseguem entender o quão baixo é isso, o quão tem que ser um livro que muita gente odiou pra ele estar nessa nota. Então eu fiquei preocupada. Meu mundo caiu. Eu já parei e olhei. Meu Deus, o que esse livro fez? E aí eu desci pra ir ver as reviews. Eu estava esperando que eu fosse ver gente falando, livro chato, nada acontece, desenvolvimento porco, as personagens não têm química, coisas assim. Mas não. Aí eu começo a descer as reviews, vou descer aqui pra vocês. Eu fui vendo que tinha reviews muito longas, eu fui pulando porque eu não queria. Mas aí eu cheguei nessa e eu fiquei um pouco assustada. Romantizar a Índia colonial, coerção / assédio sexual. E aí, emoji de vômito, que no computador tá feio. E o antissemitismo, tipo assim, gente, quando eu li isso eu fiquei assustada. Tipo, como assim? Aí eu voltei pra ler as outras reviews e elas estão basicamente falando isso. Tem uma review de 4 estrelas aqui falando que a gente tem que lembrar que são vampiros brancos com centenas de anos de idade. Mas eu acho que tem uma linha meio tênue entre você estar querendo representar a realidade e você estar jogando os seus pensamentos na roda. Algumas coisas eu não duvido que seja só os personagens reproduzindo o pensamento da idade deles, mas pro jeito que as pessoas narraram aqui, eu acho que tem coisas que são mais da autora. Como, por exemplo, os personagens não brancos de queer, além das principais que também são queer, mas estarem lá só pra ser, tipo, um degrau para as personagens principais que são brancas poderem pisar e fingir que elas são ativistas. Isso é uma coisa que aí eu imagino que, dependendo do jeito que tá escrito, óbvio, mas pelo jeito que falaram, parece uma coisa mais de escolhas narrativas que a autora fez. E aí são coisas da autora. São coisas muito preocupantes, tá? Obviamente a gente pode questionar, tipo, é porque elas são vampiras, mas, sei lá, me desanimou muito, não quero ler esse livro, eu fiquei com meio que com nojo desse livro, porque eu acho sim que tem como você representar personagens problemáticos, só que de uma forma que você entende que não é o autor querendo fazer isso. E ainda mais, se você está escrevendo um livro meio teen, que é o que a capa desse livro dá a entender, inclusive nas tags tem isso, cadê? Tá falando que é young adult, é mais ou menos pra minha faixa de idade e tal, 18 a 20 e poucos, alguma coisa assim. Quando você tá fazendo um livro mais jovenzinho assim, sei lá, eu imagino que você vai fazer personagens que não vão errar em coisas tão pesadas como essa. Ou se eles erram em coisas tão pesadas como essa, que tenha um outro personagem pra ir lá e falar, não, isso tá errado. E óbvio, eu tô falando aqui porque é um livro pra uma faixa etária mais jovem. Óbvio, tô me chamando de jovem, não. Mas tipo assim, uma faixa etária mais jovem, certeza que vai ter adolescente que vai querer ler isso. Então, eu acho assim que quando você tá falando com um público mais jovem, você tem esse dever de ensinar um pouco. Porque a literatura, no geral, não tem o dever de ensinar ninguém nada, tá? Só pra deixar claro. Mas quando você vai fazer livros mais para adolescentes, assim, eu acho que você tem que ter uma responsabilidade. E colocar frases como essas, coisas como essas que foram narradas nas reviews aqui, sem ter essa noção, não sei, tipo, como se fosse normal. Eu não sei explicar. Eu acho absurdo. Então eu fiquei com zero vontade de ler esse livro, o que me deixou de coração partido, porque eu acho a capa linda. Eu acho a ideia da história muito legal. Mas aí, nossa, com isso, eu não vou ler, não vou dar palco pra isso, mesmo que seja só dando review no Goodreads. O que é engraçado porque eu li Harry Potter, podem me chamar de hipócrita. Enfim, com essa menção desonrosa fora do caminho, eu posso dizer que o vídeo finalmente, realmente, acabou. Como eu já disse várias vezes durante o vídeo, isso aqui serviu mais como um acorda pra vida e ler esses livros, então eu espero que eu vá ler eles em breve. Acho que eu já vou pegar uns pra ler agora, entrar na vibe de terror e tal, depois do Halloween, mas acontece. Sei lá, acho que valeu a pena, eu não queria deixar essa data passar em branco. Então eu espero que tenha valido a pena, vocês tenham tirado alguma recomendação daqui, uma não recomendação também. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele, vai me ajudar muito, se inscrevam no canal, vai me ajudar muito também. Comentem sobre os livros, se vocês acham eles interessantes, já leram, me falem para ler logo. Quais vocês não recomendam, falem mal sangue fresco, olha só. Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, elas vão estar na bio, mas é tipo assim, Twitter, Buscai, TikTok.
Goodreads. Então tá todas na bio pra vocês me seguirem. A maioria é Chega de Ler por aí. E compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse conteúdo. E até a próxima semana. Tchau!